Imagina a seguinte situação: você é casado e alugou um imóvel, você e sua esposa. Só que o contrato de locação ficou só no nome dela. Infelizmente ela veio a falecer. E agora? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que acontece muito frequentemente. Imagina a situação: você é casado, você e sua esposa, e o contrato de locação ele ficou só no nome da sua esposa. E por uma fatalidade da vida, ela veio a falecer. E aí, como é que vai ficar esse contrato de locação? Como fica essa relação locatícia? Bom, para isso a gente tem a resposta. A Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato, ela ampara as pessoas que viviam na mesma dependência desse inquilino, né? O cônjuge, o companheiro, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam sobre a dependência econômica do inquilino, ou seja, moravam com ele e ainda dependiam economicamente, essas pessoas elas podem se subrogar nos direitos da locação que o inquilino fazia parte. Então, eles vão entrar no lugar do inquilino e podem permanecer na locação, ou seja, permanecer no imóvel, né? Eu vou fazer aqui agora a leitura do artigo 11, que é o artigo que dá essa benesse para essas pessoas que eu citei, ok? O artigo 11 diz assim: morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Inciso 1. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decujus, ou seja, do morto, desde que residentes no imóvel. E inciso 2, nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor. Ok? Então, para a gente dividir aqui, primeiro eu vou falar das locações residenciais. Nas locações residenciais, caso o cônjuge, né, que estava com um nome no contrato, né, o contrato não foi feito no nome dos dois, estava no nome da pessoa que morreu. No caso do seu esposo ou esposa, né, do cônjuge, ele vai ter direito de, o que ficou, né, o que sobreviveu, tem o direito de se subrogar nos direitos do decujus, né, da pessoa que morreu e participava dessa relação contratual. Então, ele vai ter direito de prosseguir com o contrato, ok? E um grande avanço que a lei trouxe, também fruto da Constituição de 88, foi reconhecer a união estável. Por isso que existe tanto a palavra cônjuge quanto a palavra companheiro, porque essa pessoa também que tem a união estável com o outro, ela vai poder se subrogar nesses direitos, ou seja, vai continuar nessa relação locatícia, né? Outra coisa importante também para a gente falar entre o companheiro e o cônjuge é que depois que o STF, o Supremo Tribunal Federal, né, ele reconheceu a união homoafetiva, então não só a união, como o casamento homoafetivo também, então tanto faz que esse cônjuge ou esse companheiro sejam héteros ou homoafetivos. Qualquer relação ela vai ser abarcada por essa lei, vai ser protegida por essa lei, ok? E outra informação importante: esse cônjuge e esse companheiro, eles devem residir no mesmo imóvel que o inquilino, ou seja, a pessoa tem que estar casada ou com uma união estável e morando no mesmo imóvel, porque muitas vezes acontece da pessoa ainda estar casada no papel, né? Ou então tem uma união estável com a pessoa e, mediante uma briga, né, sai de casa e não mora mais lá. Há uma separação ali, né? No caso do casamento, a gente fala que é uma separação ali de corpos, né, uma separação de fato. Então, se essa pessoa ela já é separada e não mora mais com o inquilino, ela não vai ter direito de continuar na locação, mesmo estando casada no papel, ok? No caso da união estável, fica um pouco mais difícil de estar verificando isso, mas aí vai depender de uma análise do juiz, se for o caso, para analisar essa situação em concreto e ver se realmente essa união estável se dissolveu, né? Sob o risco aí de qualquer briga, a pessoa sair de casa e já perder esse direito, o que não é bem a intenção da lei, né? A lei quer proteger as pessoas nesse sentido, ok? Dito sobre o cônjuge e o companheiro, nós vamos passar agora para os herdeiros necessários, que são, no caso, esses herdeiros necessários. Quem são eles? São os filhos, netos, né, que são os seus descendentes,
ou então os ascendentes, né, também, que podem ser pais, avós, né, então nessa linha assim de descendentes e ascendentes, ok? Mas é necessário que esse herdeiro necessário morasse também com o inquilino, residisse no mesmo imóvel, né? Porque pode acontecer que às vezes venham filhos visitar os pais e estão aí 1 mês, 2 meses na casa dos pais, mas não moram efetivamente com os pais. Então, se o inquilino vier a falecer durante esse período de hospitalidade, isso não garante que ele possa se subrogar nos direitos da locação. Tá? Isso é importante dizer também. Outro assunto que acontece também, outro caso, perdão, que acontece também muito, é do filho que vem a morar uma temporada com o pai para cuidar dele, né, que ele está doente, né, está fragilizado, então depende desse cuidado do filho. E aí o filho vem a residir no imóvel com o pai, e esse pai, durante esse período, ele vem a falecer, né? E esse filho também, né, que é esse herdeiro necessário, que veio para cuidar do pai e está morando no imóvel, ele também não vai ter direito a se subrogar no contrato de locação. Tá? É importante dizer isso porque tem que morar, entendeu? Tem que ter esse ânimos familiar que a gente chama no direito, que é o quê? Essa questão de morar junto, construir uma família, né? O outro caso são os dependentes, né? Aqueles que dependam economicamente do inquilino, que residiam no mesmo lar, né? No mesmo imóvel. Ou seja, essas pessoas elas deviam depender desse inquilino. Ou seja, se não dependesse completamente economicamente, pelo menos de forma substancial. E também tem que morar no mesmo imóvel. A época que o inquilino morreu, ele deveria estar morando no imóvel também. Então a gente consegue observar, né, com essa análise geral, que a lei tenta proteger a pessoa que morava com o inquilino, que de certa forma dependia dele. Havia uma relação de dependência. Porque você imagina bem, as pessoas morando na mesma casa, dependendo uma das outras, e de repente nesse momento tão difícil, né, do falecimento dessa pessoa querida, elas seriam despejadas de qualquer forma. Não seria justo, né? Então a lei, nesse sentido, ela protege essas pessoas, tá? Sendo assim, a lei ela cumpre o seu papel para proteger a parte mais frágil no contrato, né? Qual seja, a família do inquilino que ficou desamparada com a morte deste, né? Vale ressaltar também que se o inquilino falecer e não tiver ninguém morando com ele no imóvel, o contrato vai se resolver e o locador ele vai retomar a posse do imóvel, né? E se caso o inquilino venha a falecer e haja pessoas que não estão elencadas, né, nesse artigo 11 e que resistam, né, à resolução do contrato, o locador ele vai ter que entrar com a ação de despejo para poder estar reavendo esse imóvel, né? Porque essa pessoa ela está fazendo um esbulho possessório ali, então entraria com uma ação possessória, né? Apesar na lei do inquilinato falar que qualquer ação, né, nesse sentido seja uma ação de despejo, né, de você reaver o imóvel, há uma corrente minoritária que acredita que seja uma ação por via possessória nesse caso, né, específico ao qual eu falei. Outra informação importante também vem junto com a fiança. A fiança, como eu já falei em outros vídeos, ela é eminentemente pessoal, vem de uma relação de confiança entre os fiadores e o inquilino. Então, não seria, né, penso eu que não seria justo que esse garantidor, né, esse fiador, se mantivesse numa relação de fiança com uma pessoa que ele não tem a mesma afinidade, que ele não tem a mesma confiança, né? Então, os fiadores, a partir da morte do inquilino, mesmo tendo essa benesse, né, dos elencados ali no artigo 11, deles continuarem nesse contrato, se subrogarem nos direitos do inquilino, esse fiador ele pode se desonerar desse contrato. Para tanto, ele vai ter um prazo de 30 dias a partir da notificação, porque é outro ponto relevante, que a pessoa que quer se subrogar nos direitos do contrato de locação do inquilino, ela vai ter que avisar tanto o locador quanto o próprio fiador no prazo de 30. Então ela vai fazer essa notificação, vai avisar eles de forma inequívoca que ela deseja
que essa pessoa deseja continuar no contrato de locação, e o fiador ele vai ter o prazo de 30 dias para estar se desonerando, ou seja, para estar pedindo para que saia dessa relação contratual. E a partir do momento que ele pedir para sair, ele se desonerar, tem que avisar o locador, né, de forma inequívoca que ele quer sair, não quer mais ser o garantidor desse contrato, ele vai ainda ficar responsável pelo contrato pelo prazo de 60 dias. Depois de passar esses 60 dias, ele não mais é obrigado a suportar, né, esse contrato de locação. Para tanto, também nasce um outro direito, que é o direito do locador. Pelo locador perder essa garantia do contrato, ele tem o direito de exigir nova garantia do inquilino, né? Que ficou agora, essa pessoa que se subrogou no direito do inquilino vai ser um novo inquilino. Então ele tem o direito de pedir a substituição dessa garantia, sob pena de entrar com despejo, né? Despejar essa pessoa por uma infração contratual, ok? Então, ele vai dar o prazo de 30 dias para que essa pessoa traga uma nova garantia para o contrato, ok? A corrente maior doutrinária dentro do direito, eles acreditam que não seja necessário que essa garantia seja a mesma que foi prestada anteriormente pelo inquilino. Ou seja, no exemplo que eu estava dando, os fiadores, podendo ela trazer outra garantia, as quais eu já falei em outro vídeo, né? Vocês podem assistir aqui no canal. Então, em 30 dias ela tem que trazer essa garantia, senão ela pode sofrer uma ação de despejo, ok? Dito essas considerações sobre o contrato de locação residencial, a gente passa para o contrato de locação não residencial. E aí eu separei aqui algumas informações importantes sobre essa locação não residencial, também conhecida como locação comercial. Nessas locações não residenciais, quando a pessoa vem a falecer, né, quando é uma empresa individual e tudo, o que acontece? Acontece que ficam subrogados nos direitos da locação o espólio do inquilino. Isso foi o caso do seu sucessor no negócio, né? Durante o período do espólio ali, né, que vai estar sendo feito um inventário desse falecimento, né? Quem vai ficar responsável pela locação vai ser o inventariante, né, que está cuidando do espólio. E depois, quando se terminar esse inventário, né, e já for feita a partilha direitinho, se esse negócio ficar para o herdeiro, né, um herdeiro que vai ficar com o negócio ele, ou então ter uma pluralidade de herdeiros que vão herdar aquele negócio, esses vão ser os subrogados para continuar com o contrato de locação, ok? Então, há essa observação dentro do contrato não residencial. Uma informação importante para se colocar aqui é que tanto no contrato de locação residencial como no não residencial, essa benesse que dá o direito da pessoa subrogar nos direitos do inquilino, ela é uma benesse. Nada impedindo também que as pessoas que permanecessem no imóvel, que elas apenas entregassem o imóvel. Eles podem resolver o contrato sem multa para ambas as partes. Então, essa questão de se subrogar é um direito que eles têm, mas eles também podem entregar o imóvel sem problema nenhum. Nesse caso da locação não residencial, durante o próprio inventário, o inventariante, de acordo com os demais herdeiros, ele já pode entregar desde pronto o contrato de locação, fazendo a entrega de chaves perfeitamente, ok? Dito isso, eu creio que a gente elucidou bem essa questão, né, do falecimento e de como a lei ela está aqui para proteger, né, a parte mais frágil do contrato, né, tanto nas locações residenciais como não residenciais, e também a lei, nesse sentido, ela protege também o que a gente chama de função social do contrato, que é o quê? O contrato ele existe no meio social para que ele cumpra a sua função. E o contrato de locação, qual é a função dele? É a transmissão da posse, né, temporária do imóvel para que a pessoa possa usufruir, né, através do pagamento de um aluguel. Então, por essa função social do contrato, não seria justo desamparar a família do inquilino, já que ao momento que ele alugou esse imóvel, ele alugou com o intuito, né, de residir com a sua família. Então, cumpre muito bem a função social do contrato, esse artigo 11, né, ao proteger a família do inquilino e proteger também o negócio, né,
dessas pessoas que tinham um intuito, fizeram um investimento dentro daquilo e poder garantir isso aos seus herdeiros, né? Através dessa transmissão do contrato, ok? Informação importante também a se dizer, né? É que você, com esse direito de subrogação, né, que você vai poder ocupar esse espaço, como nós dissemos, né, no contrato de locação do inquilino falecido, se o locador ele não quiser começar a emitir os recibos no seu nome, né, você como subrogado, ou então até mesmo não receber os aluguéis, esse subrogado ele vai poder fazer o quê? Fazer esses pagamentos em consignação, ou seja, fazer esses pagamentos em juízo, né? Porque o locador ele não tem esse direito de negar-se ao subrogado o que a lei já garante a ele, né? Então ele vai ter que fazer esses pagamentos em consignação, ou até mesmo entrar com um processo, né, com um pedido, pedindo a declaração dessa relação contratual, tá? Então é uma via para você conseguir estar solucionando o seu problema nesse caso, estar fazendo os pagamentos em consignação e também podendo entrar com ação para que seja declarada essa relação jurídica aí, né? Essa relação locatícia entre o subrogado e o locador. Lembrando que para operar essa subrogação não é necessário que se faça o aditamento do contrato, bastando apenas que o locador, a partir da data da subrogação, ele comece a emitir os recibos no nome do subrogado, né? Se for um cônjuge, um companheiro, ele já começa a emitir os recibos no nome dessa pessoa e ali já se operou a subrogação. Se quiser fazer o aditamento, tudo bem, mas não é necessário que se faça o aditamento do contrato. Os contratos de locação não residenciais, eles se resolvem facilmente, tá? Ambas as partes eles querem chegar no acordo, né? E com a própria prática que a gente tem do dia a dia, lidando com contratos não residenciais, a solução é muito mais pacífica. Os problemas maiores residem mesmo nos contratos de locação residencial, porque esse sempre fica a família ou uma outra pessoa residindo no imóvel, e aí elas acabam tendo uma resistência nesse sentido de continuar com a locação. Mas aí, se você estiver nessa situação, saiba que você tem esse direito, tá? Que você pode se subrogar nos direitos do inquilino, tá bom? Gente, espero que tenham gostado aí, né, dessas informações. A gente vai sempre trazer mais informações aqui para que você fique por dentro de tudo dentro desse ambiente, né, da locação residencial, da locação não residencial, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem mandar para mim, que aí, dependendo da dúvida, a gente até grava um vídeo aqui para tá sanando essa dúvida, né, trazendo mais essa informação para vocês, ok? Então curtam aí, compartilhem, se inscrevam se vocês puderem, né? Ajuda muito a gente aqui a continuar com o trabalho. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e valeu!